Bom, vamos fazer aqui a correção da P1 de Química, né, do segundo ensino médio. Vamos aqui à primeira questão. Conhecida a reação de obtenção da amônia, que é esse aqui, abaixo equacionado, o volume de gás de hidrogênio necessário, que é esse aqui, para a obtenção de 6 litros de amônia é igual a quanto? Olha só, a relação molar é de 3 para 2. Esses coeficientes estequiométricos, ele também tem a ver com o quê? Com a relação molar. Se é 3 para 2, é 3 mol para 2 mol. Ou 3 volume para 2 volumes. Por que 3 volume para 2 volume? Porque esse volume, no caso, para cada mol, nós temos 22,4 litros. Só que você tem o seguinte, ó, se você fizesse aqui, ó, 3 vezes 22,4 ou 2 vezes 22,4, concorda comigo que numa regra de 3, o 22,4 acaba se cancelando. Tá? Então não tem necessidade de colocar 22,4, porque já que vai cancelar, tá certo? E como ele está falando que a obtenção de 6 litros desse, então, olha só, você já tem essa relação de 3 para 2. Então, ele quer o quê? 6 litros desse. 6 litros desse aqui, ó, 3 para 2, né? Olha só, daqui para cá você tem o quê? Você tem que multiplicar por 3. Portanto, daqui para cá você tem que fazer o quê também? Multiplicar por 3. Multiplicando por 3 você tem quanto? 9. Tá? Então, nós temos o quê? 9 litros de hidrogênio. Certo? É isso. Vamos aqui, ó, para o número 2. O hidreto de cálcio, CaH2, é usado para encher balões, pois fornece muito hidrogênio em relação ao seu peso, com base nessa equação. 1 kg de hidreto de cálcio calcula a quantidade de hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão. Olha só, ele não está falando que é 1 kg disso? A relação é uma relação molar, ó, 1, 2, 1, 2. Tá? Esse 1 kg aqui dá um jeito de transformar em mol. É fácil. Por exemplo, a massa molar, a massa para cada mol, de hidreto de cálcio é quanto? Basta fazer isso aqui, né? Cálcio tem quanto? 40. Mais 2 vezes 1. Isso vai me dar quanto? 42 gramas por mol. Para cada mol, eu tenho 42 gramas. Tá? Só que ele tem o quê? 1 quilograma. Né? Olha só, tem que transformar esse 1 quilograma em mol. Então você faz assim, ó. 1 mol está para quanto? 42 gramas. E 1 quilograma? Aí você coloca aqui, ó, 1 quilograma, que é a mesma coisa que 1000 gramas. Tá? Então, quantos mols? Então, você faz aqui, ó, x igual a 1000 dividido por 42. Se você pega 1000 e dividir por 42, você tem o quê? Você obtém 23,8 mols. 23,8 mols. Então, ele está falando de 23,8 mols aqui. Tá certo? Bom, ele quer saber a quantidade de hidrogênio nas condições de temperatura e pressão. Então, 1 kg desse aqui com esse aqui. Então, a relação é entre esses dois. Então, ele está falando de 23,8 mols. Tá? Então, olha só, não é de 1 para 2, né? Então, se aqui é 1, vou colocar aqui, tá? E aqui é 2. E hidreto de cálcio, ele foi para 23,8. Daqui para cá, você fez o quê? Multiplicou por 23,8. Portanto, daqui para cá, você também tem que fazer o quê? Multiplicar por 23,8. Aí você tem o quê? 2 vezes 23,8, que vai me dar quanto? 47,6. Então, aqui vai me dar 47,6 mols. Tudo bem? Agora, me diz uma coisa. 47,6 mols corresponde a quanto litros? Basta fazer isso aqui, ó. 1 mol corresponde a 22,4 litros. E 47,6 mols? Corresponde a quanto? A x. Então, x vai me dar quanto? 47,6 vezes 22,4. Vezes 22,4. Isso aqui vai me dar quanto? 1066, alguma coisa aqui. O mais próximo aqui, ó, seria a letra D. Ok? Tá certo? Então, vamos para o terceiro aqui, ó. Terceiro, da VUNESP. Considere a reação em fase gasosa. Fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio, que é esse aqui, com 9 litros de hidrogênio, pode-se afirmar que os reagentes estão em quantidades estequiométricas, o nitrogênio está em excesso. Olha só, quando você tem uma questão desse tipo, onde você tem uma quantidade fixa, né, que ele coloca nos reagentes, no caso nitrogênio e hidrogênio,
faz o seguinte, observa só a relação molar, né? A relação é de 1 para 3, né? Pega aqui, ó, o maior, que é 9 litros de hidrogênio. Olha só, você está usando 9 litros, então daqui está usando aqui, ó, tá? Então vamos supor aqui que seja de 3 para 9. Então aqui seria 3 litros e aqui 9 litros, tá certo? Só que de 3 para 9 aconteceu o quê? Você multiplicou por 3. E aqui, ó, tem que multiplicar por 3 também. Então, nitrogênio vai ter quanto? Vai ter que ter 3 aqui também, tá certo? Só que você reagiu quanto? 4 litros de nitrogênio. Sobra quanto? 1 litro. Então, o nitrogênio está aqui, está em excesso. Já que está usando 4, só precisava 3. Então, dá uma olhada nas questões. O nitrogênio está em excesso, letra B. Bom, acabou, tá? Número 4 da Fundação Getúlio Vargas. Quantos mols de oxigênio são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de nitrogênio? Que é isso aqui, de acordo com essa equação, tá? Então, olha só, você tem o quê? Oxigênio a partir de 2 mols desse. Então, a relação é de 1 para meio, tá? Então, quantos mols de oxigênio são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de nitrogênio? Olha só, eu não quero 2 mols, então daqui para cá, multipliquei por 2. Então, daqui para cá, você vai fazer o que também? Multiplicar por 2. E quando você multiplica por 2, você tem o quê? 1 mol. Tá certo? Que é isso aqui, ó. Beleza? Tá? Aí, Federal do Espírito Santo, o número de moléculas de monóxido de nitrogênio formado juntamente com água na reação de amônia, né, com, então é amônia com isso aqui de oxigênio, é quanto? Né? Então ele quer saber esse aqui, ele quer saber o que? Esse aqui. Tá? E aí como que você vai fazer? Tá vendo isso aqui, ó? 3,6 vezes 10 elevado a 21 moléculas de oxigênio. Transforma isso aqui em mols. Então, o número de mols vai ser igual a quê? 3,6 vezes 10 elevado a 21, dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então, o número de mols aqui vai ser quanto? 3,6 dividido por 6,02 é igual a 0,59, vai. 0,6. 0,60 vezes 10 elevado a quanto? Menos 2. Certo? Isso aqui é em termos de mol. Então, são mols de oxigênio. Tá? Só que, olha só. Ele quer saber quantos que vai ser formado. Não é de 5 para 4, tá? Então, ele quer saber o número de moléculas. Mas vamos pegar em termos de mol. Isso é de 5 para 4, tá? E aqui está usando o quê? 0,6 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui vai me dar x, tá? Então, x vai me dar quanto? 0,6 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 4, aqui dividido por 5, tá? Então, vai me dar isso aqui, certo? Dividido por 100. Aí, multiplica por 4, dividido por 5. Isso aqui vai me dar quanto? 0,0048 aproximadamente. Só que isso aqui está em mols. Se isso aqui está em mols, você tem que transformar o quê? Em número de moléculas. Moléculas de quê? Número de óxido nitroso, que é isso aqui. Tá? Então, olha só. Só que 1 mol, você tem o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá? Só que você tem quanto? 0,0048 mols, que vai me dar x. X vai me dar quanto? Então, isso aqui você multiplica por 6,02. Vai ser o quê? 0,028 vezes 10 elevado a 23. X igual a, ó, notação científica, né? 1, 2. Fica 2,88 vezes 10. Aumenta, então aqui diminui. Aumenta 2 casas, diminui 2 casas aqui. Que é a letra B de bola. Tá? Dá uma olhada nessa questão 6. Essa questão contém apenas 4 alternativas. Da Federal de Uberlândia. O sal de cozinha pode ser produzido pela reação entre sódio metálico e cloro gasoso, que é isso aqui, ó. Supondo que o rendimento da reação seja de 80%,
Então, o rendimento é de 80%. E partamos de 7,60 gramas de sódio metálico e 7,60 gramas de cloro gasoso. É incorreto afirmar que... Então, ele também está observando o quê? Quem que é o reagente limitante e quem não é. Então, quando você tem alguma coisa desse tipo, aqui, ó, é bom você traduzir tudo isso em termos de mol, tá? Ok? Por exemplo, sódio metálico, né? Não é 7,60 gramas de sódio metálico? Pega o número de mol de sódio, que é a massa dela, que é 7,6, e pela massa molar, que é 23. Então, você pega 7,6, divide pela massa molar, que daí dá quanto? 0,33 mol. Agora, pega o número de mol do cloro gasoso, tá? Que é quanto? 7,6 dividido por 35,5. Então, vai dar 7,6 dividido por 35,5, que é 0,21. Tá? É isso aqui, ó. Então, ele está falando com 0,33 com 0,21. Tá certo? Bom, se está 1 para 1, pega aqui o maior, que é 0,33 mols. Então, ele não está usando 1 para 1, né? Então, vamos supor aqui, ó, 0,33. Vai ser o quê? X. Então, olha só, o x vai ter que ser igual a quanto? Se você fizer a regra de 3, x também vai ter que ser 0,33 mol. Então, quem é que vai ter em excesso? Olha só, no caso, né, o sódio, quando ele vai usar 0,33, também tem que ter 0,33 aqui. Então, o do cloro só tem 0,21. Significa quem que é o reagente limitante? O cloro. Então, cloro gasoso é reagente limitante. Tudo bem? Então, o cloro gasoso é reagente limitante, está correto. E o sódio metálico está em excesso, está correto. O sódio metálico é o reagente limitante, está errado. Tá? Então, isso aqui é a letra B. Tá certo? Então, logo aqui de cara, você observa que é a letra B, né? O sódio metálico não pode ser ao mesmo tempo reagente limitante ou está em excesso. Tá? Então, reagente limitante é o sódio metálico. Né? Tá? Então, esse aqui é o que está errado. Por isso que está certo. Porque ele está querendo saber o que? É incorreto. Certo? Toda vez que tem uma coisa assim falando que é incorreto, procura aquilo que está certo. Né? E aquilo que está errado aqui, ó, sódio metálico é reagente limitante. Tá certo? Quando na verdade não é. Quem é o reagente limitante é o cloro. Porque ele tem menos. Tá certo? Beleza? Vamos dar uma olhadinha no número 7 agora. 100 gramas de carbonato de cálcio impuro são tratados com ácido clorídrico. O gás obtido, CO2, é recolhido convenientemente e pesa 22 gramas. Admitindo-se que as impurezas não reajam com o ácido clorídrico, calcule a pureza do carbonato de cálcio. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ele está falando do carbonato de cálcio, que é isso aqui. Tá certo? E o gás obtido, que é esse aqui, pesa 22 gramas. Né? Tudo bem? Como são 100 gramas de carbonato de cálcio, vamos dar uma olhada aqui quantas gramas nós temos aqui por mol. Né? Então, massa molar do carbonato de cálcio vai me dar quanto? O cálcio vai me dar 40, carbono vai me dar 12, mais 48. Então, aqui fica como? 40 mais 12 mais 48. Vai dar quanto? 100 gramas por mol. Tá? Então, tá 100 gramas por mol. E ele está usando o que? 100 gramas, só que 100 gramas impuro. Tá certo? E o gás obtido é recolhido e pesa 22 gramas. Que é isso aqui, ó. O gás obtido, CO2. Calcule a pureza do carbonato de cálcio. Tá certo? Bom, aí você vai querer saber a pureza desse carbonato de cálcio. Como você tem aqui, ó, de 1 para 1, isso aqui tá certo, né? 2 de hidrogênio, 2 de cloro, tá certo? Cálcio é um só, carbono é um só também, tá certo? Oxigênio são 2, 3 e são 3 oxigênios, tá? Certinho aqui, certo? Então, admitindo que essas impurezas não reagem com ácido clorídrico, calcule a pureza do carbonato de cálcio, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Aqui, você tem quanto de carbonato de cálcio? De 1 para 1, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 mol, e aqui é 1 mol.
Massa molar de dióxido de carbono é o carbono, que é 12, mais 2 vezes 16, que é oxigênio. 12 mais 32 igual a 44 gramas por mol. Tá certo? Então aqui ó, você tem o cálculo 3, então aqui você tem 100 gramas, que equivale a 44 gramas. Tá certo? Aí o que aconteceu? Ele está falando que recolheu 22 gramas. Tá certo? Se recolheu 22 gramas aqui, quer dizer que daqui para cá, ele dividiu por 2. Portanto, aqui também vai ter que fazer o quê? Dividir por 2. Então aqui fica quanto? 50 gramas. Então se recolheu 22 gramas, você reagiu com quanto aqui? 50 gramas. Ele está falando da pureza do carbonato de cálcio. Então ele usou 100 gramas, só que 100 gramas impuro. Tá certo? 100 gramas impuro. E apenas a partir do dióxido de carbono, que é 22 gramas, quer dizer que apenas 50 gramas reagiram. E outros 50, o que era? Era impureza, não reagiu. Pureza, então, vai ser quanto? Aquilo que obteve, que é 50 gramas, né? Dividido o quê? Por 100, que é o total que você usou, né? Então, total de carbonato de cálcio, só que desse total que é impuro, 50% que é puro. Isso vai me dar quanto? 50%. Isso. Ok? Beleza. Olha só aqui, o número 8 da PUC. O papel sulfite é assim chamado porque na sua classificação emprega-se o sulfito de sódio. Quando esse sal reage com ácido clorídrico, o sulfito de sódio é isso aqui, ó. E esse aqui é o ácido clorídrico. Tem essa equação não balanceada. Não balanceada. Então, vamos reescrever a equação acima com seu balanceamento correto. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Por exemplo, vamos pegar aqui o sódio. Tem 2 de sódio, então bota os 2 de sódio aqui. Tá certo? Aí você tem quantos cloro? 2 cloro aqui, então bota 2 cloro aqui. Vamos dar uma olhada se está tudo certinho aqui, certo? Tem 3 oxigênio, 1 mais 2, 3 oxigênio. 1 enxofre, 1 enxofre. 2 sódio, 2 sódio. Aí você tem mais o quê? 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio. Reescrever a equação acima com seu balanceamento correto é isso aqui, ó. Tá? Então tá beleza. Aí olha só. Juntamente com 22,4 litros de gás sulfuroso, que é isso aqui, medidos na CNTP, calcule a massa de cloreto de sódio que se deve formar. Ele quer saber a massa de cloreto de sódio que se deve formar. Né? Então, como é que você vai fazer isso aqui? Calcular essa massa de cloreto de sódio. Né? Então, você tem o que? Gás sulfuroso. Né? Calcule essa massa de cloreto de sódio que se deve formar. Então, o que você vai fazer? O gás sulfuroso aqui, ó, seria isso aqui, ó. Tá? E o cloreto de sódio aqui. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Se você chega e faz isso aqui, então, de cloreto de sódio, você tem uma relação NaCl de 2 e o gás sulfuroso aqui de 1, 2 para 1, tá certo? Ele está falando que deu 22,4 litros desse. Ele quer saber a massa que se deve formar quando você tem isso aqui, ó. Tá? Ok? Bom, 22,4 litros, na verdade, é quanto? É 1 mol. Então, é 1 mol de gás sulfuroso. Tá? Então, ele quer saber a massa de cloreto de sódio que se deve formar. Ora, massa de cloreto de sódio vai ser 2 vezes isso aqui, porque o mol já é esse. Tá certo? Então, qual é a massa molar do cloreto de sódio? O sódio vale quanto? 23. O cloro vale quanto? 35,5. Pega 23 mais 35,5. Dá 58,5 grama por mol de cloreto de sódio. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Né? Ele quer saber a massa de cloreto de sódio que deve formar. A massa vai ser o quê? O dobro, porque isso aqui é para cada mol. Como está formando 2, ok? Então, 1 mol de NaCl equivale a quanto? 58,5 gramas. E aqui você tem o quê? 2 mol de NaCl. Vai formar quanto? 58,5 vezes 2. Vai me dar quanto? X igual a 117 gramas. Ok?
Beleza? Tá? Vamos ver número 9. Considere as seguintes reações parciais abaixo. Que é isso aqui, ó. S mais enxofre mais oxigênio dá SO2. Né? 2SO2 mais oxigênio dá 2SO3. SO3 mais água, H2SO4. Olha só o que você pode fazer. Tá vendo esse 2SO2? Ele pode ser o quê? Cancelado. Né? Você tem que ter uma reação global. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Se você multiplicar aqui, ó, multiplicar essa parte aqui por 2, você vai ter o quê? Ó? 2 vezes o enxofre mais 2 vezes o oxigênio, que vai me dar 2 vezes o dióxido de enxofre. Tá? O de baixo você não precisa fazer nada, porque você já vai cancelar ela com o de cima. Então isso aqui, ó, já cancelou. Tá? Agora dá uma olhada nesse 2SO3 aqui. Tem alguma coisa a ver com esse SO3 que está aqui. Basta multiplicar por 2. Aí você tem o quê? 2SO3, 2H2O, 2H2SO4. Tá certo? Então, esse aqui cancela com esse. Aí você vai ter o quê? Você vai obter isso aqui, ó. Tá? Você vai obter, vamos colocar aqui, ó, 2 de enxofre, tá certo? Mais 2 de oxigênio com mais 1 de oxigênio, 3 de oxigênio, mais 2 de H2O. Que vai me dar o quê? 2H2SO4. Pronto. Essa aqui é a sua reação global. Agora, dá uma olhada aqui na letra B. Calcule a massa de ácido sulfúrico, que é isso aqui, obtida a partir do processo acima com a utilização de 100 gramas de enxofre. Então aqui, olha, quer saber com 100 gramas, a partir de 100 gramas desse. O enxofre vale quanto? 32 gramas por mol. Tá? Olha só, como ele está dando 100 gramas de enxofre, você também pode fazer o quê? O número de mols do enxofre. Seria quanto? 100 gramas de enxofre, né? Seria 100 dividido por 32. Aí você tem o quê? 100 dividido por 32, que dá 3,125 mol. Tá? Ó, a reação aqui é entre enxofre e ácido sulfúrico. Então, aqui, olha só, o enxofre e o ácido sulfúrico. Coloca aqui, ó. Aqui é de 2 para 2, porque essa relação que está aqui, ó. 2 para 2. Só que ele aqui, ó, no enxofre, ele quer quanto? 3,125 mol. Isso aqui vai me dar quanto de ácido sulfúrico? Tá aqui, ó. X vai me dar quanto? 3,125 vezes 2 dividido por 2. Isso aqui você tira, então vai dar 3,125 mol. Tá? Agora, 3,125 mol de quê? De ácido sulfúrico. Cada mol de ácido sulfúrico você tem aqui, ó, H2SO4. Então vamos pegar aqui, ó, a massa molar do ácido sulfúrico. Tá? Então você tem o quê? 4 vezes 16 mais 32 mais 2. Então aqui vai me dar quanto? 4 vezes 16 é igual a 64. Mais 34 é igual a quanto? 98. Tá? Essa aqui é a massa do ácido sulfúrico, é 98 gramas por mol. Ok? Então, olha só. Já que eu tenho 3,125, então você pode fazer isso aqui, ó. 1 mol equivale a quanto? 98 gramas. Como eu quero 3,125, faz aqui, ó, 3,125 mol equivale a quanto? Tá? Então, X aqui é 98 vezes 3,125. Tá certo? Então, 98 vezes 3,125 vai me dar quanto? 306,25 gramas. Tá? Que é o que ele quer. É o cálculo da massa do ácido sulfúrico. Beleza? Agora o número 10 aqui, ó. Fazendo-se reagir 158 gramas de isso aqui, ó. Cadê?
isso aqui, ó, com quantidade suficiente de iodo, segundo a equação abaixo, que é isso aqui, ó. Obtiveram-se 105 gramas desse, certo? E calcule o rendimento dessa reação. Então, ele obteve 105 gramas desse aqui, ó. Ele obteve 105 gramas disso, tá? Fazendo-se reagir 158 gramas desse, tá? Então, como que a gente vai fazer? Olha só. Não tem a massa molar de Na2S2O3. O sódio é 23, então 2 vezes 23. Mais o enxofre, 2 vezes 32. Mais o oxigênio, que é 3 vezes 16. Isso aqui vai me dar quanto? 2 vezes 23, 46. 2 vezes 32, 64. 3 vezes 16, 48. Então aqui vai me dar 46, mais 64, mais 48, que é igual a 158. Tudo bem? Aqui, ó, você tem a massa molar do Na2S4O6. Então, 2 vezes sódio, 2 vezes 23, 4 vezes de enxofre, mais 6 vezes de oxigênio, 2 vezes 23, dá 46, 4 vezes 32, 128, mais 6 vezes 16, que é 96. Tá? Então você tem o que? 96 mais 128 mais 46, que dá quanto? 270. Então aqui você tem o que? 270 gramas por mol disso aqui. Tá? Então, ó, fazendo esse reagir 158 gramas desse, tá certo? Ele quer saber qual o rendimento da reação. Então, beleza. Qual é a relação que existe em termos de mol? Então, aqui, ó, você tem 158 gramas por mol. Só que é 2 vezes, né? Certo? Então, é 2 vezes 158. Então, você transforma isso aqui, ó, 2 vezes 158, 316. Então, você tem o quê? 316 está para esse aqui, que é uma vez esse, está para 270. Só que ele utilizou o quanto aqui, ó? Desse aqui, 158. Então eu tenho que obter quanto? Obter x aqui, ó. X vai me dar quanto então? 270 vezes 158 dividido por 316. E dá quanto? 135 gramas. Tá? Então olha só, na teoria deve-se obter 135 gramas de Na2S4O6. Isso é na teoria. Mas obtiveram-se quanto? 105 gramas desse. Então, o rendimento é o quê? É o teórico em cima daquilo que foi obtido, que é 105. Então, você faz 105 dividido por 135, vai me dar o quê? 0,777. Isso aqui é aproximadamente igual a 77,8%. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Acabou. Falou!